Olá a todos os meus queridos alunos do YouTube, eu sou a Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Hoje nós teremos uma aula sobre concordância verbal. Muitas pessoas mandaram e-mail, pediram lá através do meu blog uma aula sobre concordância verbal, então, atendendo a pedidos, hoje nós teremos a aula sobre este assunto. Essa é a aula de número 18. E se você ainda não conhece o meu blog, eu o convido a digitar aí no seu navegador www.portuguesconcurso.com. Lá você vai encontrar aulas, exercícios, questões anteriores, simulados, questões comentadas, várias coisas legais. Eu acho que vale a pena você conferir. Então, o que é, professora, a concordância verbal? Você vai pensar numa única coisa, é a adaptação em número e pessoa entre sujeito e verbo. Acabou o problema. Agora, quando eu falo número em língua portuguesa, eu estou falando singular em plural. E se eu falar pessoa, eu estou falando primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, quer ver um exemplo? Ó, tu vai ao cinema? Ó, quando eu falo essa frase, tu vai ao cinema? Ora, eu cometi aqui um desvio segundo a norma culta. Por que eu cometi um desvio, um erro de concordância verbal? Porque eu usei um pronome de segunda pessoa, eu, tu, segunda pessoa do singular, e coloquei um verbo fazendo, entre aspas, concordância, um verbo de terceira. Eu vou, tu vais, ele vai. Então aqui não houve uma concordância, uma adaptação correta entre o sujeito e verbo. Por quê? Eu usei um sujeito, lembrando, de segunda com um verbo de terceira. Então aqui esta frase está errada, né? Agora, como é que eu poderia reescrever essa frase de forma correta? De duas formas, ó, de dois jeitos. Poderia colocar o verbo concordando com o sujeito tu, o pronome tu. Então, tu vais ao cinema? Perfeito. Usei um pronome de segunda, que faz a função, que exerce a função de sujeito, e concordei, adaptei, harmonizei um verbo também de segunda com este sujeito. Perfeito? Ótimo. Agora, posso escrever de uma outra forma? Posso. Posso falar assim, ó, você vai ao cinema? Cinema? Posso. Você vai ao cinema? Por quê? Aqui o que eu fiz? Eu coloquei um sujeito de terceiro, um pronome, exercendo a função de sujeito, concordando com o verbo também de terceira. Então aqui houve uma adaptação correta. Posso trocar o você por ele ou ela? Posso. Ela vai ao cinema? Perfeito. Concordância também correta. Sujeito de terceira pessoa com verbo também de terceira, ok? Então esse daqui é o princípio geral. Você vai concordar verbo e sujeito, vai adaptar verbo e sujeito. Como é que vai ser essa adaptação? Em número, singular ou plural, ou em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural ou singular, ok? Então vamos fazer, eu achei que ficaria mais didático e mais dinâmico, uma vez que a matéria de concordância verbal possui muitas regras, aproximadamente umas 40 por aí. Então o que eu fiz? Eu selecionei aqui uma questão do MPE de São Paulo, e aí trata de concordância verbal, e a gente vai explorando caso a caso, vou explicar uma por uma até a gente chegar à resposta correta. Então fala assim, ó, MPE São Paulo, assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Então, letra A, muitos historiadores acham que não existe padrões de colonização holandesa. O que eu vou fazer? Como é que eu vou descobrir se essa frase tem problema de concordância ou não? Primeira coisa que você vai fazer, queridão, você vai marcar o verbo. Para marcar o verbo, você vai perguntar. Você não está falando de sujeito e verbo? Você tem que perguntar a esse verbo, cadê o sujeito dele, ó? Muitos historiadores acham que não existe padrões de colonização. Então, vou ao verbo achar e vou perguntar assim, ó, quem acha? Muitos historiadores. Então, muitos historiadores é o sujeito. Esse sujeito está no plural.
E o verbo precisa necessariamente concordar também, vou colocar em azul, no plural com esse sujeito. Então, muitos historiadores acham. Perfeito. Seguindo a frase, que eu tenho mais um verbo, o verbo existir. Acham que não existe padrões de colonização holandesa. Vou o verbo existir, vou perguntar, cadê o sujeito dele? O que não existe? Ora, em relação à frase, o que não existe? Padrões de colonização holandesa. Então, padrões de colonização holandesa é o sujeito do verbo existir. Agora, repare que o núcleo do sujeito é padrões e o núcleo do sujeito está no plural. Então, aqui houve um desvio da concordância. Por quê? O verbo existir está no singular. Então, como é que ficaria correto aqui? Vou colocar em maiúscula. Existem padrões de colonização holandesa. Resposta não está na letra A. Vamos para a letra B. Devem haver outras contribuições dos holandeses à cultura brasileira. Vou ao verbo, aqui eu tenho uma locução verbal, não é isso? Devem haver. Vou perguntar ao verbo. Aqui a gente tem aquela grande história que é o verbo haver no sentido de existir. Posso trocar? Devem existir? Posso, sem problema nenhum. Então, o verbo haver no sentido de existir é aquela história da oração sem sujeito. O verbo é impessoal. Então, é oração inexistente. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Só que aqui, professora, no verbo haver não está sozinho, está numa locução. Ora, o que você vai gravar? Que quando o verbo haver estiver numa locução verbal e ele estiver no sentido de existir, a sua impessoalidade é transferida para o verbo auxiliar da locução verbal. Então, aqui o verbo haver no sentido de existir, impessoal. O verbo dever, para ficar correto, vai ter que tirar esse Mzinho aqui de plural. Então, deve haver outras contribuições, ok? Professora, mas se fosse o verbo existir, vou colocar aqui embaixo. Se fosse o verbo existir, se eu escrevesse assim, então eu deveria escrever deve existir outras blá 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 contribuições? Não, porque o verbo existir ele é pessoal. Então, outras contribuições é o sujeito do verbo existir. Então, aí, corretamente, escrevendo corretamente, deveria ficar como? Devem existir outras contribuições, ok? Que aqui não é o caso. Então, aqui eu tenho uma oração sem sujeito, o verbo haver no sentido de existir também está incorreto. Vou deixar aqui com M para a gente saber que está errada. A letra C. Fazem 347 anos que os holandeses foram expulsos do Brasil. Ora, vou ao verbo fazer, né? O verbo fazer no sentido de tempo decorrido, ele também é impessoal. Então, fazem 347 anos, tempo passado, tempo decorrido. Então, aqui está incorreto. Eu não posso colocar fazem, e sim faz. Vou colocar entre parênteses aqui e esse aqui também. Então, faz 347 anos, aí fica correto, que os holandeses foram expulsos. Olha aqui, eu tenho aqui uma outra estrutura verbal. Pergunta essa estrutura verbal. Quem foi expulso? Os holandeses. Então, repare que os holandeses é o sujeito da locução verbal foram expulsos, ok? Então, resposta também não é a letra C. Letra D. Os holandeses, como se sabe, trouxe muita contribuição cultural ao Brasil. Vou ao verbo. Qual é o verbo? Verbo trazer. Quem trouxe muita contribuição? Os holandeses. Repare que aqui o sujeito já está mais distante do verbo. Então, os holandeses é o sujeito. Esse sujeito está no plural, ok? Os holandeses trouxe, eu não posso falar assim, né? Os holandeses trouxeram. Então, aqui eu preciso colocar a forma correta, trouxeram. Então, os holandeses, sujeito plural, precisa se adaptar ou concordar a um verbo também no plural. Então, nem a A, nem a B, nem a C, nem a D. Todas elas estão incorretas. E a letra E,
houve, sem dúvidas, grandes contribuições do povo holandês à cultura brasileira. Tem aqui o verbo haver, posso trocar por existir? Existiram, sem dúvidas, grandes contribuições? Posso. Então, o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Se ele é impessoal, ele não vai concordar com o sujeito. Na verdade, grandes contribuições do povo holandês é o objeto direto. Aqui o verbo haver é um verbo transitivo direto. Ok? Então, a resposta correta nada mais é que